Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 15. Estamos nessa série de exposições, pregação, versículo por versículo, a cada capítulo do Evangelho de Marcos. E hoje vamos ao capítulo 15, leremos do verso 1 até o verso 21. O tema do meu sermão é Cristo ou Barrabás? Cristo ou Barrabás? Na semana passada, o seminarista Leonardo terminou o capítulo 14 e ele mostrou a nós duas cenas daquele capítulo, do final do capítulo 14. A primeira cena, Jesus no banco dos réus, julgado pelo Sinédrio. E depois, a próxima cena, no final do capítulo 14, foi Pedro, o discípulo, o amigo, o amado de Jesus. Assim como Cristo havia dito, negou Jesus por 3 vezes. E hoje adentramos então o capítulo 15 e também vamos olhar para duas cenas. A primeira cena que nós vamos observar está do verso 1 até o verso 15, e essa primeira cena, Jesus ainda está no banco dos réus. E agora o julgamento de Jesus é civil. Se no passado foi um julgamento religioso no Sinédrio, agora Jesus vai ser julgado por Pilatos, o governador, o representante romano nas terras de Israel. E a segunda parte desse texto, a partir do verso 16 até o verso 21, nós vamos ver a segunda cena que mostra a nós a zombaria e a humilhação de Jesus. Então vamos olhar essas duas cenas nesse dia de hoje. Jesus diante de Pôncio Pilatos e Jesus zombado, humilhado diante dos soldados romanos. Eu queria ler o texto, acompanha-me. Observe com atenção, diz assim, verso 1 desse capítulo 15. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em consenso com os anciãos e escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Ele respondeu: o Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, ao ponto de Pilatos muito se admirar com isso. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso como rebelde, os quais em tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhe fizesse como era de costume. E Pilatos lhes perguntou ao povo, dizendo: vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Porém, ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado a Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão, no sentido que eles gritassem para que soltasse de preferência a Barrabás. Pilatos lhes perguntou: o que então vocês querem que eu faça com este, na qual vocês chamam rei dos judeus? Eles gritaram, verso 13, crucifique-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal este homem fez? Porém, eles gritavam cada vez mais: crucifique-o.
Então Pilatos, querendo contentar, agradar a multidão, soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Verso 16. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram a Jesus com um manto de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça dele e saudavam, dizendo: Salve o Rei dos Judeus. Batiam na cabeça dele com um pedaço de pau, um caniço, cuspiam e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem, e obrigaram Simão Cirineu, que passava, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Que Deus abençoe, fale ao nosso coração e nos alimente por meio da sua santa, bendita e gloriosa palavra. Pois bem, vamos à primeira cena, a acusação e a condenação de Jesus diante de Pilatos. É a manhã de sexta-feira. Você se lembra que Jesus foi preso numa quinta-feira, na madrugada, quando ele estava no Monte das Oliveiras, naquela madrugada. E aí Jesus é levado para o Sinédrio e ali é interrogado, ali é desprezado, humilhado e finalmente espancado dentro da casa do sumo sacerdote. E você sabe, como fomos lembrados na semana passada, que aquele julgamento foi fraudulento, estava de maneira ilegal, e os líderes da nação de Israel condenaram a Jesus naquela noite num fraudulento tribunal religioso. Logo eles que deveriam receber Jesus, logo eles que deveriam exaltar a Jesus e apontar ao povo dizendo que ele era o Messias esperado, mas eles maltrataram, rejeitaram, condenaram o nosso Senhor. Se você volta um pouquinho no verso 55 do capítulo 14, perceba, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procurava alguma testemunha contra Jesus para condenar à morte, mas não achavam. As testemunhas eram falsas, não havia quem pudesse testemunhar contra Jesus, porque Jesus era inocente. Ainda no capítulo 14, verso 56, vai dizer que muitas testemunhas falavam contra Jesus, mas o testemunho deles eram incoerentes. Eles mentiam, eles caluniavam, mas não havia coerência no testemunho deles. Verso 57 ainda, estou no capítulo 14. Levantava-se alguns e testemunhavam falsamente, com mentiras sobre Jesus. Então o sumo sacerdote, não tendo como condenar Jesus por causa dessas testemunhas, porque não havia com que condená-lo, resolveu então condenar Jesus por causa das suas palavras, por blasfêmia. E Jesus ali foi julgado indevidamente e acusado de blasfêmia. E eles espancaram Jesus, zombaram de Jesus, cuspiram de Jesus naquela madrugada. E agora, no texto de hoje, Jesus está sendo apresentado a Pilatos. O Sinédrio já havia dado a condenação de morte, mas eles não tinham essa autoridade. Condenar a pena de morte, matar alguém em pena de morte, só eram atribuídos ao governador, a Roma, que dominava. Então eles levam Jesus, diz o verso 1 do capítulo 15 agora. Eles levam Jesus amarrado, bem cedinho, bem naquela manhã, talvez 5:30 da manhã,
da sexta-feira, Jesus amarrado, saindo, espancado, humilhado, é levado diante de Pilatos, e ali ele vai ser agora interrogado por Pilatos. Verso 2 do capítulo 15 vai dizer que Pilatos então faz uma pergunta a Jesus: você é o rei dos judeus? Se nós olhamos as outras narrativas, os outros evangelistas, entenderemos por que Pilatos está fazendo primariamente essa pergunta: você é o rei dos judeus? Porque os outros evangelistas vão dizer que os escribas, os líderes, eles não podiam trazer Jesus para ser condenado por blasfêmia, porque isso não era um problema de Roma, mas então eles estavam dizendo que Jesus se nomeava o rei que ia tomar o império, que ia tomar o controle, que ia reinar, que ia derrotar os romanos. Certamente isso preocuparia a Pilatos, e a primeira pergunta então que Pilatos faz a Jesus no verso 2, você é o rei dos judeus? E Jesus diz, tu o dizes. Jesus não nega, mas também Jesus não afirma veementemente, porque certamente Jesus sabia que a intenção de Pilatos, ou a percepção de Pilatos, era que Jesus fosse um rei para reinar sobre Israel terreno, mas Jesus já havia dito, e Lucas e João narram sobre isso, que Jesus depois vai mostrar a Pilatos que o seu reino não é um reino deste mundo. Ele é um rei que veio reinar sobre os corações, o coração do seu povo. E nesse interim, verso 3, os principais sacerdotes, os líderes, escribas, fariseus, estão ali e eles começam a acusar Jesus, começam a falar muitas das falsas acusações contra Jesus, porque Jesus não respondia. Também quando a gente faz um recorte dos outros evangelistas, principalmente de Lucas, nós vamos ver que Jesus estava sendo caluniado, que Jesus estava sendo acusado de 3 principais acusações: blasfêmia, mas também Jesus estava sendo acusado injustamente, dizendo que o povo não deveriam pagar os impostos a César. Isso é uma grande mentira, porque nós já tínhamos visto que quando perguntaram a Jesus se é lícito pagar imposto a César, Jesus pega uma moeda e diz, dai a César o que é de César. Era uma grande mentira, mas os fariseus, os escribas, os líderes ainda estão acusando Jesus, dizendo, ele está pervertendo o povo a não pagar tributos e impostos ao império. Mas ainda, os evangelistas vão dizer, Marcos vai direto ao ponto, não dá esses detalhes, mas os outros evangelhos sim, que Jesus era acusado aqui de perverter a nação, de causar montinho, de fazer rebeliões, de inflamar o povo a se rebelar contra o imperador, contra o governador, contra os reis, contra o domínio de Roma. E era exatamente o oposto. Jesus conclamava o povo a se submeter, a baixar a espada, a amar os seus inimigos, a dar a outra face. Todas as acusações desses homens, desses líderes, eram mentirosas, era uma farsa. Jesus era totalmente o oposto daquilo que eles estavam tentando acusá-lo. Mas no verso 4 diz que Pilatos volta a interrogar Jesus e diz, você não vai dizer nada, não é possível. Olha quantas acusações fazem contra você, ao ponto do verso 5 dizer que Pilatos se admirou, porque Jesus não abriu a sua boca, sendo afrontado, sendo humilhado, sendo acusado injustamente, Jesus não abriu a sua boca, ele permaneceu quieto, e assim foi desde o Sinédrio.
E isso muito admirou a Pilatos. E a pergunta é: por que Jesus não se defendeu? Porque Jesus não negou as falsas acusações, porque Jesus ficou calado? Ele podia falar, ele tinha argumentos para falar, ele tinha fatos que pudesse provar que ele era um inocente, mas Jesus não abriu a sua boca, como enfatiza o verso 5. Jesus, porém, a nada respondia, permanecia calado, e ele assim o fez, para cumprir a profecia que nós acabamos de ler, de Isaías 53, que ele foi levado como uma ovelha e diante dos seus sacrificadores não abriu a sua boca. Jesus poderia ali se defender, Jesus poderia ali até mesmo se opor a eles, Jesus ali mesmo poderia expô-los, Jesus poderia acusá-los de mentira e falsidade e hipocrisia, mas nesse momento Jesus não abriu a sua boca, porque Jesus estava com seu coração voltado para cumprir a palavra de Deus. Certamente ele conhecia a citação de Isaías e ele sabia que cabia a ele, como cordeiro, não abrir a sua boca. E assim ele fez, para obedecer à Escritura, para honrar ao Deus da Escritura e para mostrar que nós devemos submeter à Escritura, mesmo quando isso está contra o nosso próprio coração. Jesus aqui nos deixa uma bela e uma linda lição. Jesus sabia de tudo que estava para acontecer. Se a gente voltasse a Marcos capítulo 10, verso 33 e verso 34, Jesus já havia previsto que ele ia ser humilhado, que ele ia ser desprezado, que ele ia ser espancado, que ele seria entregue depois das mãos dos líderes, entregues aos gentios, e iam cuspir nele, zombar dele, esbofeteá-lo, crucificá-lo, mas ele diz no final do verso 34, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Porque era assim que afirmava as Escrituras, e Jesus era alguém que observava e praticava a Escritura. Caminhando um pouquinho no texto, o verso 6 vai dizer que era de costume naquela época, uma tradição que provavelmente o próprio Pilatos havia demonstrado para mostrar como ele era uma pessoa boa, e ele tinha um costume nos períodos das festas da Páscoa, soltar um prisioneiro escolhido pelo povo. Isso era uma tradição, e agora chegou o dia da Páscoa, e temos 2 presos aqui. Diz o texto, verso 7, havia um preso chamado Barrabás. Barrabás, famosíssimo, ou mal famoso no sentido em Israel. Quem era esse homem chamado Barrabás, que já estava preso tempos antes de Jesus? O texto vai dizer que ele havia se envolvido no tumulto, final do verso 7, e cometido um homicídio. Barrabás era alguém que havia se envolvido em assassinato, ele havia matado pessoas, muito provavelmente, quase com certeza, eram romanos, porque ele era também, além de um homicida, ele era um rebelde, um revolucionário, e ele matava os romanos em luta contra a causa, para que Roma pudesse deixar as suas terras. Mas além de ser um rebelde, além de ser um homicida, diz João no seu evangelho que Barrabás também era ladrão. É muito provável que ele roubava outras pessoas para manter a sua missão e a sua causa de rebelião contra Roma. Era um homem extremamente perigoso, violento e temido, e estava preso. E de um outro lado, então, agora chegou o dia do povo escolher, para manter o costume e a tradição de Pilatos, escolher
a quem deveria ser solto. De um lado, Barrabás, um ladrão, um homicida, um rebelde, um agitador. E do outro lado, Jesus de Nazaré, o inocente, aquele que havia feito o bem, aquele que havia curado pessoas, aquele que havia alimentado as multidões, aquele que havia amado, tocado, honrado o seu Pai, vivido de maneira especial, de maneira particular, cumpridor da lei de Deus diante do seu povo, agora está diante de Pilatos, para que o povo decida: solte a Barrabás ou solte o inocente Jesus. Parece-nos que com a leitura do texto, Pilatos estava convencido que o povo ia escolher a Jesus, que o povo iria rejeitar a Barrabás, mas não foi isso que aconteceu. Na cabeça de Pilatos, ele sabia que Jesus era inocente. Verso 14, avança um pouquinho só para eu te mostrar uma coisa. Verso 14, Pilatos diz: que mal fez esse homem? Ele é inocente. Verso 12, o que vocês querem que eu faça com Jesus? O que eu farei com ele? Porque ele é chamado rei dos judeus, mas o povo escolheu a Barrabás. Diz o verso 13 e o verso 14 que o povo gritava: crucifica a Jesus, crucifica a Jesus e soltem a Barrabás. Mas parece que Pilatos não entendia, porque Pilatos sabia, verso 9 e verso 10 vai dizer isso. Pilatos sabia que o Sinédrio tinha trazido Jesus para ser julgado por ele, por inveja, porque o povo seguia Jesus, o povo estava aclamando Jesus, o povo estava dando mais honras a Jesus do que aos próprios líderes do Sinédrio. Pilatos estava quase convencido que o povo ia gritar: solte a Jesus, crucifica a Barrabás. Mas foi o oposto que aconteceu. Ainda nos recortes dos outros evangelistas, e agora de maneira especial a João, vai dizer que Pilatos se lembrou que Jesus era da Galileia, e quem estava em Jerusalém naqueles dias para celebrar a festa da Páscoa era o rei da Galileia, o Herodes. Então, de uma maneira de se livrar, Pilatos envia Jesus para ser julgado, quem sabe condenado por Herodes, porque Pilatos, na verdade, quer se livrar de Jesus, porque ele não tem como julgar e condenar Jesus, porque ele sabe que Jesus é inocente. E aí os outros evangelistas vão dizer que Jesus está diante agora de Herodes. Marcos nos omite essa parte, mas João vai dizer que quando Jesus está diante de Herodes, ali Herodes zomba de Jesus. Ali Herodes diz: se você mesmo, esse mágico, faça alguns milagres aqui para eu ver. E Jesus, de modo igual, diante de Herodes, não abriu a sua boca. Então Herodes não quis condená-lo, manda Jesus de volta para Pilatos. E agora, de novo, Pilatos tem que tomar uma decisão, e o povo está gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Verso 15, então Pilatos, porque queria agradar a multidão, queria agradar o povo, queria ficar bem com o povo, decidiu condenar à morte um inocente, um santo, um homem justo e bom, chamado Jesus, e decidiu soltar um homicida, um ladrão, um rebelde, um malfeitor. Diz assim o verso 15, então Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou a Barrabás
e após mandar a Jesus, entregou para que ele pudesse ser crucificado. Jesus vai ser crucificado. Lembra do nosso credo apostólico? Que Jesus foi condenado debaixo do poder de Pôncio Pilatos. É Pilatos que dá a ordem para crucificar Jesus. Esta é a nossa primeira cena. Jesus no banco dos réus, agora condenado pelo Sinédrio, condenado também pelo tribunal civil, pelas mãos e o poder de Pilatos. Entramos aqui agora na minha segunda parte do texto, na minha segunda cena, onde Jesus será zombado e humilhado. Antes da gente continuar, eu preciso lembrar para você que, se você vem percorrendo conosco, você deve ser lembrado que parece que a cada instante, a cada hora, a situação, o sofrimento, a dor de Jesus cada vez piora mais. Na noite anterior, ele já havia começado o seu sofrimento lá no Monte das Oliveiras, e ele suava sangue, e ele estava apavorado, e ele estava angustiado, e ele orava dizendo: Pai, passa de mim esse cálice. O sofrimento de Jesus já havia começado na noite anterior, e havia percorrido, e naquela noite, na noite anterior, ele foi traído com um beijo por um dos seus apóstolos. E naquela mesma noite ainda, na virada da quinta-feira para a sexta-feira, antes ainda do seu julgamento, Jesus foi abandonado pelos seus amigos, pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, não ficaram nenhum, e naquela noite, Jesus foi preso, Jesus foi levado, e lá no Sinédrio, foi espancado, foi maltratado, foi humilhado, foi desprezado, foi condenado à morte. E como não parasse por aí, Jesus foi levado, amarrado diante de Pilatos, e diante de Pilatos, ainda mais humilhado, ainda mais desprezado, ainda mais feito chacota, joga para Pilatos, joga para Herodes, vem diante do povo. Jesus é desprezado, Jesus é rejeitado, enquanto um ladrão é exaltado e solto. E ainda não para o sofrimento de Jesus, diz o texto, verso 15, que Pilatos autoriza para que pudessem açoitá-los, para que Jesus pudesse sofrer mais e logo ser crucificado. Ele ainda nem chegou no monte da crucificação e Jesus já foi terrivelmente torturado, maltratado, machucado. E ainda outras coisas estão por vir. Ele ainda nem chegou à cruz. Seu sofrimento é intenso e desesperador. Mas a nossa segunda cena, que vai do verso 16 até o verso 21, vai dizer então que Jesus agora é levado para dentro do palácio, para o lugar de tortura, muito provável, o calabouço, e ali, antes ou durante, enquanto torturavam a Jesus, começaram a zombar dele. Veja como eles zombavam de Jesus, enquanto torturavam. O verbo aqui é uma ideia de continuidade. Enquanto eles zombavam, torturavam e zombavam de Jesus. Verso 17, vão dizer que eles pegaram uma veste de púrpura. Púrpura era a cor da realeza. Os reis se vestiam de lindos trajes de púrpura. E alguns daqueles soldados, e vai dizer toda a tropa, uma grande tropa está no calabouço ali para torturar Jesus, para zombar de Jesus, pegaram esse vestido,
esse pano de púrpura e começaram a vestir Jesus e começaram a zombar dele. Vamos vestir agora a realeza, vamos vestir porque ele é o rei dos judeus, ele precisa estar vestido como um rei. E zombavam dele, caçoavam dele, colocando essa roupa. Um rei não se veste com esses trapos. Arrancaram a roupa de Jesus e o colocaram essas vestes em sinal de desprezo e zombaria, em sinal de sarcasmo, e zombavam. Dezenas de soldados esbofeteando, maltratando, humilhando e zombando do Salvador. Mas ainda não para, o verso 17 diz que alguns dos soldados preparou uma coroa, porque um rei precisa de uma coroa. Já que o rei está vestido de púrpura, agora vamos fazer uma coroa para ele. E diz o texto, verso 17, que fizeram uma coroa de espinhos. E enquanto esbofeteavam a Jesus, zombavam de Jesus, pegaram essa coroa e cravaram na sua cabeça. Se tem uma coisa que os soldados romanos não eram delicados e gentis. A história mostra que o exército de Roma era especialista em torturas. Cravaram aqueles espinhos na cabeça do nosso mestre. E agora não só as suas costas, por causa das chicotadas, não só o seu rosto, que estava desfigurado por causa dos socos e pontapés, sangra sobre a sua cabeça, porque aqueles cravos entraram na cabeça de Jesus. Quanta crueldade para um inocente, quanta maldade para um homem bom, justo e santo. Mas ainda eles vão além. Verso 18 vai dizer que eles começaram a zombar de Jesus, dizendo: olha, chegou o rei, salve o rei. Era uma maneira de saudar, de se alegrar quando o rei chegava, de regozijar. E eles então, Jesus vestido com aquela púrpura, roupas de púrpura, com aquela coroa de espinho, transfigurado, eles começavam: vamos saudar o rei dos judeus, está entre nós a realeza. E zombavam, e caçoavam, e maltratavam a Jesus. Batiam, vai dizer o verso 19, na sua cabeça com um caniço, e esbofeteavam. O verso 19 acrescenta ainda que eles cuspiam, um sinal de total desprezo. Cuspiam, saudavam o rei, mas cuspiam nele. Talvez uma das maiores cenas de desprezo de toda a história foi a que Jesus passou. Batiam na sua cabeça, e cada vez mais os cravos entravam sobre a sua cabeça e cuspiam nele. E não para, diz o texto que eles chicoteavam a Jesus. E eu quero lembrar a você que a maneira dos açoites dos judeus era diferente dos açoites dos romanos. Os açoites, as chicotadas dos judeus tinham um limite, tinham um máximo de chicotadas, e eram chicotadas feitas de couro. Mas dos romanos não era assim. Dos romanos eram os chicotes que tinham agregados, amarrados a esse chicote, pedaços de lâminas e pedaços de ossos, e alguns vão dizer até pedaços de vidro, que quando batia sobre o corpo, principalmente sobre as costas, porque o torturado ficava de costas assim, e batiam nele, era de arrancar a carne, ao ponto de alguns historiadores dizerem que homens que eram açoitados pelos romanos, de seus ossos ficarem expostos. Jesus está com a sua carne exposta.
cuspido, zombado, sangrando. Mas a humilhação não para. Finalzinho do verso 19, diz que eles se ajoelhavam e simulavam uma adoração, como se estivessem adorando. Na verdade, eles estavam zombando de Jesus e adoravam o rei vestido de púrpura, com uma coroa de espinho, cuspiam e adoravam, e espancavam, e açoitavam, e desprezavam. O Salvador, o Messias, o Criador dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, o homem justo, santo, o amado de Deus, naquele calabouço, sofreu imensamente por mim e por ti. Depois de Jesus estar exausto, uma noite inteira de julgamentos, 3 julgamentos diante do tribunal religioso, mais 3 outros julgamentos diante de um tribunal civil, depois de muito ser espancado e zombado, ainda agora é hora de Jesus sair e caminhar pelas ruas de Jerusalém, pela via dolorosa, carregando a sua cruz até o Calvário. Mas ele estava tão fraco, ele estava tão debilitado, ele estava tão desfigurado, que nem mesmo pôde carregar a sua cruz. Diz o texto, verso 21, que Jesus não conseguiu levar a sua cruz. Então obrigaram a um homem que estava passando por ali, ou talvez acompanhando esse momento, porque as pessoas viam os crucificados passarem. Obrigou a esse homem, Simão, o Cirineu. Olha aqui, talvez ironia. O Simão, que era o amigo de Jesus, o discípulo de Jesus, o apóstolo de Jesus, não estava lá. Mas um outro Simão, um africano, foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. E ele o fez. Esse foi o homem que ajudou a Jesus a carregar a sua cruz, até o ponto de ali ser crucificado, morto, como um ladrão maldito. Vimos a condenação de Jesus, vimos a humilhação de Jesus. Permita-me trazer breves aplicações aqui desse texto, para a gente encerrar essa reflexão. Primeiro, não foi a intenção dos evangelistas, nem de Marcos, nem dos outros evangelistas, escreverem com detalhes sobre o sofrimento de Jesus, para que eu e você tivéssemos pena ou dó de Jesus. Não era a intenção, não foi para isso que o Espírito Santo inspirou esses homens. Ao lermos, não é para termos dó nem pena de Jesus, por mais que a gente se compadeça, por mais que a gente seja tocado por tanto sofrimento, mas os evangelistas, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram da condenação de Jesus, da tortura de Jesus, da dor de Jesus, para uma coisa, para nos mostrar o Evangelho. Isso mesmo. Nesse momento de dor, nesse momento de pavor, nesse momento de sofrimento, os evangelistas estão mostrando para nós aqui uma imagem do Evangelho. E que é o Evangelho? E qual é a imagem do Evangelho? Quais são os reflexos do Evangelho que emanam, que soltam desse texto para nós? O reflexo do Evangelho, a mensagem do Evangelho, que um Deus santo, justo e perfeito enviou o seu Filho santo, justo e perfeito para morrer na cruz, para sangrar na cruz, no lugar
dos pecadores, para redimir o seu povo. A mensagem do Evangelho é que um rei se fez servo. A mensagem do Evangelho que era aquele que era exaltado, agora foi tremendamente, terrivelmente humilhado e desprezado. Aquele que era majestoso, agora foi transfigurado e se tornou homem de dores, homem que sabe o que é padecer. Aquele que era o bendito se tornou o maldito. Aquele que era santo se fez pecado por nós. Essa é a mensagem e a imagem do Evangelho que o Senhor quer nos mostrar. O justo juiz, julgado, condenado indevidamente no banco dos réus, o inocente sendo culpado, o Filho de Deus que se fez homem, padecendo homem de dores, tudo isso por ti e por mim, tudo isso para perdoar os nossos pecados, tudo isso Jesus passou para nos resgatar, tudo isso Jesus sofreu para nos salvar. Essa é a boa notícia do Evangelho, esta é a imagem do Evangelho, esta é a cena que nos lembra o Evangelho. Deus amou o mundo e mandou o seu Filho Jesus Cristo. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós fomos representados naquele dia ali, sabe por quem? Por Barrabás. Barrabás, o ladrão, o rebelde, o homicida, ele nos representa ali na cruz. Ele estava ali porque ele era um rebelde, nós também éramos um rebelde. Ele estava ali porque ele deveria ser condenado, nós também deveríamos ser condenados por causa dos nossos pecados. Barrabás estava ali porque ele quebrou a lei de Deus, nós também quebramos a lei de Deus todos os dias, e quebrávamos constantemente antes de conhecermos a graça de Jesus. Barrabás nos representa. Barrabás é a imagem de cada um de nós. Enquanto Cristo era condenado, Barrabás era absolvido. Essa é a mensagem do Evangelho. O inocente condenado para que pecadores sejam absolvidos. Jesus condenado, a ira de Deus sobre Jesus, para que eu e você pudéssemos ser livres, para que eu e você pudéssemos estar isento da ira de Deus, do pavor, da vergonha, da crucificação, da condenação, do inferno. Um inocente pagou em nosso lugar. Essa é a mensagem gloriosa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Inocente que paga pelo culpado, inocente que é crucificado para que rebeldes e pecadores sejam absolvidos. Foi isso que Mateus, Marcos, Lucas e João narraram, para que eu e você pudéssemos ter um deslumbre, uma imagem verdadeira do Evangelho. Por isso que é o Evangelho de Marcos. Mas em segundo lugar, a minha segunda aplicação ou consideração é que essa terrível história, essa história de pavor e de dor, está aqui para nos ensinar, para nos mostrar o amor. Veja o paradoxo. A maior história de dor, o maior relato de pavor, também é o maior relato, a maior história de amor. Às vezes queremos conhecer o amor através das músicas, dos filmes, dos poemas. Não. Só podemos conhecer o amor
porque o amor é uma pessoa, é o próprio Jesus. E ele sofreu, ele padeceu, ele foi condenado sendo inocente, foi humilhado, desprezado, zombado, crucificado por amor. Ele foi sacrificado como uma ovelha porque nos amou. Amor e dor, entrega sacrificial e humilhação, foi tudo por amor a você, a mim. O mundo olha para esse nosso rei, um rei humilhado, um rei desprezado, um rei desfigurado, e o mundo não deseja esse rei. O mundo olha para esse Jesus desprezado, ridicularizado, o mundo acha que ele é horrível, o mundo acha que ele é fraco, o mundo o olha como ensanguentado, com coroas de espinho, e o mundo o desprezam, mas para nós que recebemos a mensagem, a graça do Evangelho, Cristo não é desprezível, Ele é o nosso amado. Porque tudo o que ele passou foi por amor. Talvez nós também queríamos um rei diferente, um rei mais glorioso, um rei mais poderoso. Talvez queríamos contar a história para os nossos filhos de um rei não ensanguentado, não torturado, mas um rei com seu cavalo vitorioso. Mas não é esse rei que nós temos. O rei que nós temos é um rei sofredor, ensanguentado, machucado, mas por amor de vós. É desse rei que nós precisamos, porque o seu sangrar, o seu sofrer, a sua morte, a sua crucificação foi que nos deu vida, que nos salvou, que nos libertou. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo nos lembra na sua carta aos Coríntios que essa mensagem da cruz é loucura e escândalo para o mundo, mas para nós é poder, é graça, é glória do Senhor, por amor. A mensagem da cruz é uma mensagem de amor. O sofrimento, a dor, a humilhação de Cristo é a maior demonstração de amor. Paulo ainda nos lembra que o amor de Cristo nos constrange. E ao olharmos para esse relato e vermos tanto amor, somos realmente constrangidos, meus irmãos, minhas irmãs. Não temos como ter êxito na vida cristã se não formos constrangidos por esse amor, se não olharmos e vermos que extravagante amor foi o amor de Jesus por nós. Paulo ainda, na carta aos Coríntios, vai dizer: sem amor, nada tem valor. Sem amor, eu posso buscar uma vida de santidade para talvez ser reconhecido como um homem moralmente justo e correto, mas se não for por amor a Jesus, nada tem valor. Eu posso dar meu dinheiro, minhas ofertas, meu dízimo, posso ajudar os pobres, mas se não for por amor a Jesus e a sua causa, nada disso tem valor. O apóstolo João vai lembrar a nós: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. João, no seu Evangelho, capítulo 17, verso 1, vai dizer que ele, tendo nos amado intensamente, nos amou até o fim, e agora chegou a nossa vez de demonstrarmos o nosso amor. Irmãos, essa é uma pregação que nos chama a amar a Jesus, para amar mais Jesus. Talvez você tenha vivido um amor morno, como Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Talvez você tenha caído
Você tem vivido uma fé morta, um amor morno por Jesus, e ao olhar para esse Jesus ensanguentado, esse Jesus crucificado, esse Jesus humilhado, nós somos levados ou somos chamados a amá-lo mais, porque o seu amor nos constrange. Cristo foi rejeitado por Pilatos, foi rejeitado por Herodes, foi rejeitado pelos líderes judaicos, por Judas, pelos soldados romanos, mas também foi rejeitado pelo seu povo. Será que eu e você também não temos rejeitado o amor de Cristo? Será que eu e você, quando vivemos uma vida desleixada, um mau testemunho, vivendo para nós mesmos, para os prazeres dessa carne, para o pecado, será que também não estamos rejeitando, assim como aqueles homens fizeram com Jesus? Será que você que me ouve, que ainda não tomou uma decisão consciente, de seguir a Jesus, de se render a Jesus, será que por causa da dureza do seu coração, você também não tem rejeitado, não tem feito igualmente como aqueles homens? Esse é um dia, essa é uma mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, que lhe dá mais uma oportunidade, porque Deus amou o mundo e chama a cada um de nós para esse amor. Quem poderia nos amar como Ele nos amou? E a resposta que nós podemos dar, a única resposta que nós podemos dar a essa mensagem, a esse chamado do Evangelho, é desejar também amá-lo mais, honrá-lo mais, venerá-lo mais, adorá-lo mais, querê-lo mais. Que o Senhor Jesus, que é vivo e reina, o amado de nossas almas, o amor em pessoas, continue a chamar a você. E eu espero profundamente e com todo o desejo do meu coração, que você responda a esse convite, de amá-lo mais, porque Ele o amou intensamente, Ele o amou, e o amou até o fim. Que Ele nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude a amá-lo até o fim, para o louvor da sua glória. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Que essa imagem de um Cristo condenado, de um Cristo sangrando, humilhado, desprezado, machucado, nos remeta à mensagem de amor, pois foi tudo por amor.